Muito bem. Além da mediana, nós também podemos calcular os quartis. É comum que a gente calcule 3 quartis. O primeiro quartil, o segundo quartil e o terceiro quartil. O interessante desse cálculo é que, na verdade, esses 3 quartis representam posições aqui da minha base de dados, divisões que eu faço da base de dados. O primeiro quartil representa os primeiros 25% da minha base de dados. Então, o primeiro quartil divide a minha base de dados em 25% da quantidade de dados e 75% da quantidade de dados. Já o segundo quartil, que é também a mediana, divide a base de dados ao meio. 50% dos dados de um lado, 50% dos dados do outro. E o terceiro quartil, ele faz o seguinte, divide a minha base de dados em 75% dos dados e 25% dos dados. Ou seja, é uma forma de eu pegar a minha base de dados que está ordenada em ordem crescente, né? E fazer esses riscos, essas divisões. Então, como que a gente calcula esses quartis? Bom, o jeito mais correto é usar o Minitab ou até mesmo o Excel, a gente consegue fazer. Mas existe uma regra prática para calcular os quartis, que é justamente baseado nesses percentuais. Então, olha só, aqui na minha base de dados eu tenho 10 valores. Fica fácil de ver como que é a regra prática, como se calcula. Se eu tenho 10 valores e o primeiro quartil está dividindo em 25% para um lado, 75% para o outro, é como se o primeiro quartil tivesse na posição o quê? 2,5, né? De 10 valores, 25% é o quê? 2,5. Então, o primeiro quartil está aqui, ó, entre o 2 e o 4. E qual é o número que está entre 2 e 4? Qual é a média de 2 e 4? É justamente o 3, ok? Bom, aí eu vou calcular a mediana, que é a divisão de 50% da base para um lado, 50% da base para o outro. E aí, na regra prática, eu faço justamente essa divisão. Deixo 5 valores para um lado, 5 valores para o outro, portanto, a mediana está justamente aqui, nesse meio aqui, entre os dois 5, né? Então, se a mediana está aqui entre o 5 e esse 5, a média, né, desses dois valores é 5. É justamente o meu segundo quartil, ou o mesmo que a minha mediana. E já o terceiro quartil é o quê? 75% dos dados para um lado, 25% dos dados para o outro. Então, 75% está aqui, ó, entre o sétimo e o oitavo valor. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. Então, está justamente entre esse 6 e esse outro 6, 75%. Terceiro quartil é igual a 6. Então, na regra prática, eu faço justamente essa conta, né? Mas é uma forma fácil, manual de se calcular. Se eu jogar essa base de dados no Minitab, o que vai acontecer é que esses valores aqui de quartil, principalmente do Q1 e do Q3, isso pode ter uma variação lá no Minitab, na conta que o Minitab faz. Isso também é comum, porque aqui eu estou ensinando para vocês uma regra prática, para ser fácil de calcular isso manualmente. Mas se vocês querem o valor preciso, mais correto possível, é importante jogar esses números no Minitab e a gente calcular lá no Minitab. Vejam que no Minitab o resultado vai ser, na verdade, ó, 3,5, 5 e 6. O que é um pouquinho diferente aqui da nossa regra prática, tá vendo? Meu, deu 3, 5 e 6. Ok, isso acontece porque aqui a gente está usando uma regra prática e aqui eu vou usar o Minitab para poder fazer essa conta. Por isso é que a gente vai para o Minitab, para a gente poder aprender a usar e ter realmente o valor mais preciso possível, ok? Mas essa regra prática funciona, ela é muito usada e a gente pode usá-la também como uma forma de já ter uma noção desses valores, ok? Muito bem.
Uma coisa interessante, depois que eu faço esse corte, né, com os quartis, vejam que eu acabo dividindo, né, a minha base de dados em basicamente 4 partes, né? Então, eu faço essa divisão dessa base de dados e aí é como se eu tivesse aqui, os primeiros valores, os valores mais baixos, representam aqui do primeiro quartil para baixo, né, do 3 para baixo. Os maiores valores, né, estão aqui justamente do terceiro quartil para cima, né? E os valores intermediários, os valores medianos, vão estar justamente aqui próximos dos 5. Então, é uma forma de conhecer um pouco melhor a minha base de dados quando eu faço esse tipo de corte, né? Ok? Muito bem. E aí, com isso, a gente fecha as medidas de locação, média, mediana e quartil. Vamos agora para as medidas de variabilidade, falar de amplitude e desvio padrão.